Eu chamo isso aqui de a serpente que sai do balaio. O balaio é isso aqui, ó. Você vai lembrar que uma serpente sai de dentro de um balaio. E se você não tiver a resposta, essa serpente vai te picar. Pensa que no formato de uma serpente saindo de um balaio, essa é a interrogação. Sempre seu cérebro vai fazer pergunta, seu coração vai fazer pergunta, o diabo vai fazer pergunta, Deus vai fazer pergunta, a pessoa que está do lado vai fazer pergunta, então você tem que ser profissional nisso. As pessoas perguntam para mim, eu tenho que ser bom em quê? Você vai notar assim, ó, preciso estudar o cérebro. Porque o tempo inteiro pergunta vai vir para o seu lado. O negócio é que você não sabe fazer uma pergunta de volta. Por que a maioria das pessoas num diálogo, elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que, se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, ó, até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, ó, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Sabe o que acontece? Você às vezes fica muito afundado em problemas emocionais e fica em tanto medo que você tem, porque você não fez uma simples pergunta. Quem colocou isso em mim? Alguns de vocês foram amaldiçoados por não fazer pergunta. Amaldiçoados. Tipo, seu pai e sua mãe falou algo sobre você, você não perguntou e a maldição está aí até hoje. Alguns de vocês têm o cérebro travado para a prosperidade porque não fez pergunta. Olha uma pergunta que você tem que fazer. Se o idiota, igual o Marçal, conseguiu prosperar, por que eu não dou conta? Marçal, eu posso te chamar de idiota? O cérebro é seu. Você chama do que você quiser. Como que o Marçal, que era atendente de call center, construiu o que ele construiu? Fazendo pergunta. Fazendo pergunta para quem? Para mim, para Deus e para o próximo. Nunca vai falhar. Essa é a ordem. Anota assim, ó. Eu sou a pessoa número 1, a número 2 é Deus. E aí, Marçal, ele responde todas as perguntas? Não. Se Deus respondesse todas as perguntas, não precisava perguntar nem para você nem para o próximo. Perguntaria só para ele. E aí, qual que é o sintoma quando ele não responde? Ele está indicando uma resposta. A resposta é, vá para uma pessoa. Quase todas as respostas que você procura estão dentro de você. Eu sei que vocês ficam falando assim, dentro do íntimo de vocês. Isso é papo de coach. Primeiro, eu não sou coach. E coach é só treinar, né? É um treinador em português. Só que quando você começar a fazer pergunta atrás de pergunta e não sair disso, até chegar na resposta, eu te falo, 99% de todas as respostas que vocês estão procurando em qualquer pessoa está dentro de você. O que você vai começar a fazer agora? As perguntas precisam ser feitas para 3 pessoas. A pessoa que mais tem que responder pergunta é você mesmo, é a que mais tem que fazer. Quando Deus não responde, pergunte para o próximo. O próximo não é capaz, procure outro. Ponto. Certo? Descobriu para que servem as coisas? Descobri. Por que eu faço pergunta? Para descobrir essas coisas aqui, ó. O como. Como é uma forma. Eu vou descobrir quando. Eu vou descobrir o porquê. Quando, como, porquê. Aí você fala, qual que é a mais importante de todas? Você sabe, a palavra mais usada do mundo é você. A segunda palavra, está entre as 3 mais, mas a mais digitada no Google chama-se como. Como fazer tal coisa. Algumas pessoas gostam de me encher o saco, que quando eu abro a oportunidade na palestra, eu falo para as pessoas, comece no como. Aí vem gente lá da, não sei da onde, querer me ensinar o jeito que eu faço na minha palestra. E eu vou falar de novo, quando eu abrir o microfone, se não começar com como, a partir de agora vai ser totalmente elegante. Eu não vou falar mais nada, eles vão cortar o microfone. Vai ser mais fácil, vai ficar mais top para quem tem revolta com isso. Começou fazendo qualquer coisa, corta o microfone e vai pro próximo. E nós vamos fingir que você não pegou no microfone. Combinado? Aí a pessoa fala, combinado. Aí pega o microfone, deixa eu te falar um negócio. Tá. O grande esforço meu é que se nós, o povo brasileiro, fizéssemos uma pergunta. Por que o Brasil é o país mais rico, mas a gente é o povo mais pobre? Por que tem 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, sendo que nós somos o dono do solo mais rico? Do solo, do subsolo e da atmosfera. Aí você fala assim, a atmosfera é tudo igual. É mesmo? Tem furacão aqui? Tem problema aqui com algum tipo de intempérie? Muito pouco. Mas se todo mundo fizesse uma pergunta,
a gente não ia deixar de votar num para votar no outro. Ou então a gente não ia ficar molenga numa situação que pode mudar a rota do nosso país. A gente ia fazer pergunta. Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar respostas, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade fala assim com a boquinha, fala assim, felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma e que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso? Na teoria, está escrito em Gênesis 1:26 o que é a identidade. O homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança que domine nos céus, na terra e na água. E que ele multiplique, que tudo se sujeita a ele, está lá exatamente, chama-se Gênesis 1:26. Só que na prática, como é que funciona? Na prática é pegar essa teoria, colocar dentro, depois colocar para fora. Viver esse negócio. Aí a felicidade vai subindo de acordo com o que você vai preenchendo essa identidade. Não tem como ser instantâneo. Ninguém nunca andou de forma instantânea. Por que você quer ter sua identidade de forma instantânea? Então vamos fazer perguntas. Falta conhecimento dentro da sua cabeça, sim ou não? Muito. Falta muito. É uma pergunta. Agora você vai anotar a próxima. Quais conhecimentos que eu preciso adquirir? Sabe que a pergunta mais interessante que eu quero fazer para vocês? Como que vocês querem comprar uma coisa que é de graça? Responde essa para mim. Responde. Nós queremos ficar ricos. Quais são os conhecimentos que me faltam? Vou te falar de forma simplória. 3 coisas que te faltam. Um conhecimento. O conhecimento mais brutal que eu conheço é sobre você. Descobrir quem você é. Marçal, eu sou um derrotado. Não, isso aí é seu status. Você não é isso aí. Segunda pergunta. Descubra quem é Deus. Terceira pergunta. Aí você vai perguntar, quem é Deus? Você tem que responder fazendo uma tarefa. Terceira pergunta. O que é a natureza e para que ela serve? Vou te dar respostas rápidas. Quem é Deus? Às vezes você não pode chamar ele numa resposta rápida de amigo, porque você não tem intimidade com ele. Às vezes, por motivo de outras pessoas e por nunca ter feito essa pergunta, às vezes você só pensa que é servo, mas ele te chamou para ser amigo e a resposta está na palavra. Então você tem que ir lá buscar o conhecimento na palavra. A própria palavra fala assim, a verdade vos... Se você conhecê-la. Está escrito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é aprendereis a verdade, é conhecer. Conhecer tem um sujeito, conhecer alguém. Então quando você tem intimidade com alguém, esse alguém que é a própria verdade, essa verdade entra em você e te liberta de qualquer loucura. Vocês entenderam ou não? Quem é Deus? A pessoa da Santíssima Trindade, o Criador do céu e da terra, e do mar e das fontes das águas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que enviou seu Filho unigênito, que ele saiu do trono, esvaziou de toda a glória, desceu na terra, e depois, ali na cruz, o próprio Jesus fala, por que o Senhor me abandonaste? Para cumprir aquilo que eu mandei você fazer. E aí ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e falou, agora é com vocês. São perguntas que vocês têm que ter rápida resposta. Sabe qual que é a pergunta que você tem que fazer? Anota mais uma. Qual o meu próximo desafio? Viva uma vida com um desafio já engatilhado, o próximo. Eu já tenho meus desafios um atrás do outro esperando para ser executado.
um atrás do outro. Eu já tenho os novos aprendizados que eu vou me envolver, eu já tenho as novas pessoas que eu quero me conectar, já tenho os novos países onde eu vou fazer novas frentes, o tempo inteiro. Pá, mas não é chato demais, não? Então, você tem que descobrir através de uma pergunta. Você quer prosperar de verdade? Você vai ter que abrir sua cabeça. Daqui a pouquinho, eu vou dar uma palestra, acho que 11 horas, você volta aí. Daqui a pouco acaba essa palestra, 11 horas vai voltar para falar da China. Minha cabeça explodiu lá na China. Eu não sei nem o que dizer. Foi a segunda melhor viagem da minha vida, só perdeu para Israel, pra você ter uma noção. Foi muito massa, né? As pessoas fazem, né? Não foi tanta a China, mas foi o que a gente expandiu a mentalidade e a amizade que a gente construiu indo para a China. Inclusive em abril vou de novo. Quem quiser ir na maior feira do mundo que fica lá, já fica aí o convite. Ah, eu posso ir? Claro que você pode. Se você quiser ir com a gente, você tem que entrar aí na... Tem que ser feito aí. Faz pergunta. O que você precisa continuar fazendo pergunta? Até que dia que você vai morar na cidade que você mora? Tem gente que fala, não, essa eu não vou fazer. Eu nunca vou mudar da minha cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também já falei isso. A cidade mais arborizada do Brasil, a Goiânia, já ganhou isso. Eu sou de Goiânia, lá de Goiás. E eu lembro um dia de falar, nunca vou mudar daqui. Aí um dia eu fiz uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? Eu ficava dando 15 palestras para fechar uma turma. E um dia eu vim aqui em São Paulo, numa noite, eu fiz uma palestra, e coloquei 50 pessoas no método IP no outro dia cedo, durante a semana. Aí eu fiz uma pergunta assim, vale a pena ficar na terra onde você nasceu, onde ninguém dá o valor que você merece, você chega num lugar e resolve um problema numa noite? Faz sentido eu continuar nessa terra? Apesar de amar esse tanto de árvore, apesar de amar tanta gente que eu amo aqui, faz sentido isso pra mim? Aí eu fui embora já decidido, vou mudar pra cá. Cheguei em casa, a Carol virou chororô. Aí eu fiz uma pergunta pra ela. Aí eu falei, você ama as pessoas que estão aqui, né? Você vai amar as pessoas que você não conhece ainda. Nós vamos conhecer outras pessoas. E se tiver gente que tem a ver com o nosso propósito, as que estão aqui vão pra lá. Não tem como. A minha mãe bateu o pé e falou, eu nunca vou pra São Paulo. Tá morando aqui. Meu pai falou a mesma coisa. Vai dar tudo certo. Só que a maior preocupação não é trazer eles, é ver se eles vão para o próximo lugar, porque não vai ser sempre aqui. Porque quem é movido a desafio não fica preso a nada. Quem é movido a desafio tem uma família, treina essa família, manda embora todos os filhos. Tem gente que manda as esposas. Não, tem que mandar não, a esposa fica. Envia essa galera, mas fica firme como família. Você vai começar a fazer perguntas do seguinte, as pessoas que vocês estão andando estão fazendo vocês crescerem? Sim ou não? Responde ela. Vai ter que deixar elas. É difícil demais, meu amigo de infância. Então, seu amigo de infância é da infância. Sai da infância, cresce. Véio. Só de você crescer, acabou a amizade de infância. A amizade de infância é linda, maravilhosa. Mas se você sair da fase infantil, não vai servir mais. O Marçal quer que a gente desconecte das pessoas. Eu não. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, senão você não vai crescer. Ué. Perguntas. Um dia Moisés fez uma pergunta para Deus e Deus não matou o povo no meio do deserto, porque ele soube fazer uma pergunta para Deus. Um dia Abraão fez outra pergunta, salvou o Ló. As perguntas mudam tudo. Nunca esqueça do dia que Moisés fez essa pergunta para Deus. Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, com a sua poderosa mão nos atravessou no deserto. O que diremos, pois, que o Senhor nos aniquilou no meio do deserto? Aí Deus olhou para Moisés e falou, essa pergunta é boa, não vai morrer não. Abraão está lá do lado, fazendo pergunta. Mas se tiver um justo, se tiver 20, se tiver tanto, pode ir. Foi por causa de uma pergunta. Cuidado com as perguntas. Tinha gente perguntando para Jesus, se é Deus, ele falava com outra pergunta. E vocês acham que eu sou o quê? Qual que é o problema de você conversar com o sábio? Anota aí, o problema do sábio. Ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele vai tacar outra pergunta em você. Marçal, é sério? Sério. E a conversa de dois sábios? Aí quando dois sábios se encontram, aí é meia resposta com outra pergunta. Sempre termina com pergunta. Pablo, que hora que a conversa acaba? Quando a intenção é descoberta, quando a pressão do interlocutor é transmitida. Para que serve uma pergunta? Para colocar pressão.
Todo mundo vive me perguntando na internet qual que é a melhor pergunta a ser feita, como se fosse abracadabra, como se fosse mágica. Não existe esse negócio de mágica. Depende da pessoa, depende do ambiente, depende da situação, depende do rolê. Agora eu conheço a melhor pergunta de todas. A melhor pergunta de todas é a top, é a que vem na sua cabeça. Depois a segunda vai ser feita com o material que a pessoa te deu de resposta. Vocês entenderam ou não? Quando a pessoa pergunte qualquer coisa, fazer o sinalzinho da serpente, mexer no balaio, a serpente sair lá de dentro. O seu sucesso depende de quem? Responde essa pergunta. De você. Aí sempre o derrotado fala, não, a culpa é do Lula. Sim, se eu for olhar na matemática, o Lula vai ferrar a gente. Mas Deus abençoa aí, né, que muda isso aí em breve. E continua abençoando ele também, não quero mal dele não. Quero que ele esteja na melhor performance dele. Que tudo aconteça muito bem, porque essa é uma pergunta que eu me fiz. Vale a pena você ter algum rancor com o Lula? Não, cara. Ele é nosso presidente. Dói em alguns aí, né? Ai. Sabe que dia que eu curei disso aí? Numa live que tinha 140 mil pessoas, eu tava vendo o resultado. Quando eu vi o X fazendo assim, eu falei, esse X aí eu conheço. Esse X aí não volta atrás mais não. A partir de agora, vira, esse cara é o presidente, aceita e vamos embora. E aí trabalhe mais do que se estivesse tranquilo. Mas não perca sua energia por isso. Faz essa pergunta, por que você é bobo desse tanto? Tem gente até hoje que não para de compartilhar tem no WhatsApp. Esperando alguma coisa acontecer. Você tá doido? Você tem que fazer as coisas acontecer. Você tem que fazer as perguntas. Eu tenho umas perguntinhas pra vocês. Vocês podem escrever elas aí e dar as respostas? Até que dia que você vai ser um bunda mole? Fala literal mesmo. De não treinar as nádegas. Até que dia? Até que dia? Até que dia que você vai continuar olhando pro espelho e se sentindo um fraco? Não, faz a pergunta. Até que dia? Sabe o que tá acontecendo agora, Adonis? Pela primeira vez. Um ano inteiro treinando todo dia, correndo todo dia, fazendo tudo todo dia. Depois que eu voltei da China, foi a primeira vez que eu entrei dentro do closet, olhei no espelho e vi um homem de aço. Primeira vez. Primeira vez. Tô assustado. Aí você imagina agora, nesse jejum só de água, 100 horas de jejum, eu continuo olhando e, por exemplo, eu tô com cara de quem tá com fome. Já foi meio-dia ontem, foi a última vez que eu comi. Eu vou comer depois de completar 100 horas na segunda-feira. Depois do almoço, do horário do almoço. Então, sabe o que acontece? As perguntas que você precisa fazer para você. Até que dia você vai ficar com essa cara feia que você tem? Você quer saber como é que resolve? Pode pôr a resposta. O dia que eu tratar meu coração. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Sua cara feia não é porque Deus é feio. É porque seu coração é um lixo. E precisa de mudar. Tem que treinar a nádega, a primeira resposta, né? Tem que treinar o corpo. O outro é limpar o coração. Terceira coisa, até que dia você vai ficar com esse cérebro confuso? Eu anotaria essas perguntas são chave. Até que dia que eu vou manter meu cérebro confuso? Não sabe o que quer. Vou te falar. Não faça o que tu queres. Primeira coisa, inverte o ônus. Estou te dando a resposta já. Todo tolo, ele sempre responde ou decide algo que o bônus vem primeiro. Tudo que a natureza tem para oferecer, que o bônus vier primeiro, o ônus vai ser permanente. Eu não entendi. Você pode explicar? Posso. Qualquer coisa que você tiver bônus imediato, o ônus vai ser permanente. Só que se você inverter e colocar o ônus na frente, o bônus vai ser permanente. São as perguntas que te faltam. Você tem quantas vidas? Responde para mim. Alguns de vocês acreditam em algo, poucos de vocês acreditam que tem 2 e que você vai ficar voltando para ver se dá certo. Posso te falar uma coisa? Eu não quero tirar essa crença de você, eu só quero te falar, aproveita o único fato que você tem, porque crença não dá para provar ainda. Não, mas eu acredito, foi por isso que eu te falei. Aproveite o único fato, porque se você acredita, chama crença. Tô nem aí se você acredita ou não, mas o fato eu tô te vendo, isso é um fato. Você tem que dar certo. Tem gente que fica doido. Tem gente que deixa de fazer as coisas porque eles falam, não, Jesus está voltando. Anota a tarefa aí. Vocês vão vencer uma folha A4, do começo ao fim, fazendo uma pergunta por linha. E hoje você não vai dormir sem responder todas essas perguntas.
Pergunta assim, ó, como é que está meu relacionamento com Deus e o que eu preciso fazer para elevar ele no nível máximo? É uma grande pergunta. Segunda coisa, o que eu preciso fazer para higienizar meu cérebro? Quais são as coisas que estão agarrando dentro do meu cérebro? Eu vou dar uma dica do que acontece se você responder isso de verdade. Você vai doar um monte de coisa, você vai vender um monte de coisa, você vai se desfazer de muitas coisas que você aplicou energia e está parando na sua vida. Não sei se você sabe disso. Você está vivo? Celebre a vida. São perguntas que você tem que fazer. Eu já encontrei muita gente no caminho, desesperado com Deus, porque Deus levou o filho, levou a mãe, levou não sei o quê. Deus não levou não, e não tem vindo aqui todo dia num ônibus levando gente não. Infelizmente a vida é desse jeito, a natureza é desse jeito. Mas tem uma promessa, vai chegar um dia que não vai ter choro, não vai ter doença. Esse dia vai chegar. A pergunta é, você vai estar lá? Como é que você vai acabar com essa guerra? Eu sei que não foi você que começou, mas aprenda. Toda boa guerra nunca comece, mas termine todas. E essa guerra sua aí, com essa mentalidade miserável? Essa guerra sua com pornografia? Eu amo saber o final do filme, amo. O final do seu filme é ser próspero, forte, corajoso, corajosa, sábia. Só que você fala, não, eu já não quero mais porque eu estou sabendo o final do filme. O final do filme do Lúcifer: queimar para sempre, condenado. Ele sabe o final do filme, você sabe o final do seu. O seu é brilhante, o dele é uma merda. Ele não desiste, você desiste. Não consigo te entender. Vocês estão entendendo aí que está faltando as perguntas? Ele sabe que vai dar merda. Já deu, na verdade. Nós estamos no Cronos, ele no Kairos, já deu merda, já aconteceu. Agora você tem tudo para dar certo e joga tudo no lixo. Eu acho que alguém está te convencendo.